E hoje é dia de estreia do Palmeiras no Mundial. No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto quanto o Palmeiras pode faturar em caso de conquista de título. Também falo sobre Gignac, o grande perigo para o Palmeiras na partida contra o Tigres. Tem novidade do São Paulo com uma parceria com o time americano. O mesmo time que comprou o Brenner também fechou uma parceria e quer transformar o São Paulo no seu grande parceiro na América do Sul. Vou te atualizar sobre Diego Costa. Será que ele ainda pode jogar no Atlético Mineiro? Tem novidades também sobre o Rafinha, enorme otimismo em relação à volta dele no Flamengo. E por último, as novidades do Botafogo, que já está fazendo uma rapa depois de ser rebaixado. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui, ótimo domingo para todos, hoje dia de live, mais pra frente te falo a respeito do horário em que a gente vai fazer essa live. Mas antes de começar a passar as informações, só pedir para deixarem like no vídeo e se inscreverem no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, é super simples para vocês, mas ajuda demais a gente aqui desse lado do canal, fechado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre o Botafogo, rebaixado na última sexta-feira, terceiro rebaixamento. Cheguei a contar para vocês sobre o risco de o Botafogo se tornar um time bem pequenininho depois desse rebaixamento. Se você não viu, sugiro que você assista a esse vídeo que eu estou mostrando para vocês. E já existem desdobramentos do rebaixamento. O Botafogo já iniciou uma limpa, uma rapa. E os primeiros nomes dispensados foram o do técnico Eduardo Barroca e do gerente de futebol Túlio Lustosa. O departamento médico do Botafogo também vai ser todo renovado, todo alterado assim que o Campeonato Brasileiro acabar, e existem também enormes possibilidades de uma limpa no elenco. Vamos começar a falar a respeito de quem já saiu. Eduardo Barroca, contratado 3 meses atrás, aproveitamento de apenas 11% dos pontos. Uma vitória, um empate e 10 derrotas em 12 jogos. Não tinha de fato como permanecer. O Túlio Lustosa, muito criticado pelo torcedor, conseguiu apenas 3 contratações no período em que esteve no clube. Foram também 3 técnicos diferentes, uma série de incêndios. Acho até difícil avaliar o trabalho do Túlio diante desse contexto de um clube que paga com dificuldades, que não pagam muitas vezes salários, enfim, toda essa confusão. Falei a respeito do departamento médico. Limpa total entre os médicos, isso vai acontecer no final do Campeonato Brasileiro. A ideia é que pro Campeonato Carioca e para a Série B, o Botafogo já tem um departamento médico renovado e mais barato. Para fechar, quero te contar como é que fica a partir de agora. O Lúcio Flávio vai ser o técnico interino, por enquanto o Lúcio já estava numa comissão técnica fixa do Botafogo e vai assumir de forma temporária. A respeito dos jogadores que podem sair. O Gatito, que é o grande ídolo, é a principal referência desse elenco do Botafogo, não ficará, salário muito alto e uma série de contusões. O Diego Cavalieri só fica se aceitar uma enorme redução do salário. O clube procura interessados no Calu, está a fim de dispensar o estrangeiro, mas para isso vai precisar ou conta com um acordo com o jogador para não ter de pagar os salários dele até o fim do contrato. Já Marcelo Benevenuto, Canu e Caio Alexandre estão à venda. Clubes interessados procurem o Botafogo. Certamente o Botafogo vai ter enorme satisfação em fazer um negócio. Time que gasta hoje 2 milhões de reais por mês com folha salarial e vai precisar reduzir de forma considerável essa folha para a disputa da Série B. Bora falar agora sobre o São Paulo, que assinou nos últimos dias uma parceria com o UFC Cincinnati, time dos Estados Unidos que acaba de comprar o Brenner. No mesmo pacote da compra também foi fixada ou firmada essa parceria. Como é que vai funcionar esse acordo? O Júlio Taran, que é um dos principais empresários do futebol brasileiro, foi quem costurou todo o acordo, desde a venda do Brenner por 13 milhões de dólares, podendo chegar a 15, assim que o Brenner disputar 10 partidas, São Paulo ainda ficou com 15% da mais-valia, ou seja, assim que o Brenner foi vendido, o São Paulo fica com 15% do lucro do UFC Cincinnati. E em meio ao contexto dessa negociação, o Júlio conseguiu convencer o pessoal do UFC Cincinnati e o pessoal do São Paulo a firmarem uma parceria. Essa parceria foi assinada com o presidente do UFC Cincinnati, o Jeff Berdin. Como é que ela vai funcionar a partir de agora? Ela tem alguns estágios a serem cumpridos para depois tomar mais corpo. Mas nesse primeiro momento já dá para dizer que o São Paulo é o parceiro oficial no Brasil e na América do Sul do UFC Cincinnati. Num primeiro momento também vão acontecer jogos amistosos em pré-temporada. Esses jogos podem ser feitos em São Paulo ou nos Estados Unidos, dependendo muito da disposição dos clubes. Jogadores até 23 anos.
Aqueles que não estiverem nos planos do São Paulo para serem utilizados de forma imediata no time profissional podem terminar a formação no UFC Cincinnati. Para o São Paulo seria bacana, você colocaria atletas em exposição para ganharem mais experiência, mais maturidade, viverem fora do país e esses caras poderiam voltar a qualquer momento dependendo do interesse do São Paulo. Vai haver também um intercâmbio grande entre comissões técnicas. A ideia é que membros de comissões técnicas das categorias de base do São Paulo passem períodos nos Estados Unidos, acontecendo mesmo em relação ao time americano. E aí o UFC Cincinnati ainda vai poder usar o mapa de inteligência do São Paulo na América do Sul para buscar reforços. Num segundo momento, se tudo correr bem como se imagina, está prevista também a possibilidade de o UFC Cincinnati ter preferência em atletas não utilizados no time principal. É óbvio que vai pagar por essa preferência. Para o São Paulo seria bacana, porque já teria um lugar fixo para utilizar ou para ver se seus atletas sendo aproveitados. Aí só para completar sobre o São Paulo, vou te atualizar também sobre a busca por treinador. São Paulo falou nos últimos dias com mais de 10 técnicos, alguns já descartados, outros o São Paulo não demonstrou interesse. E nesse momento o filtro está menor. São Paulo conversa com 3, no máximo 4 técnicos e imagina ser capaz de fazer uma proposta nos próximos dias. O nome do Hernan Crespo é um nome que agrada. O Pedro Martins, técnico português que atualmente dirige o Olympiacos, é outro que despertou boa aceitação interna, um cara bem avaliado. O Marco Silva é um cara que o São Paulo, os dirigentes do São Paulo aprenderam a gostar. Não podemos nos esquecer também de Miguel Ángel Ramírez, que é o preferido do presidente do Tricolor. Bora falar agora sobre Diego Costa. Tem muito torcedor atleticano imaginando que uma declaração recente dada pelo presidente do Galo, Sérgio Coelho, de que o Atlético está em busca de um centroavante. A partir dessa declaração, muita gente entendeu que o Atlético vai fechar contrato com o Diego Costa nos próximos dias. Centroavante, 32 anos de idade, um dos melhores em atividade no mundo, rescindiu recentemente seu contrato com o Atlético de Madrid e está livre no mercado. Mas, porém, contudo e todavia, a notícia não é das melhores para o torcedor do Atlético. Conversei com o Jair Costa, que é irmão do Diego Costa, um cara super antenado no futuro do Diego Costa, e ele me assegurou que antes da contratação do Hulk por parte do Atlético Mineiro, as conversas entre Diego Costa e Atlético caminhavam. Não dava para dizer que caminhavam bem, não dá para dizer que estava perto de fechar, mas existiam conversas. A partir do momento em que o Atlético fechou com o Hulk, a conversa com o Diego Costa esfriou. Aí você vai falar, não, mas são jogadores de posições diferentes. Concordo, mas na avaliação do Atlético, a partir do que eu ouvi do Jair, pode ser que tenha ficado muito pesada a possibilidade, até financeira eu estou dizendo, de contratar o Hulk e o Diego Costa. O Hulk chega para ganhar R$1.250.000 por mês entre salários e prêmios pela assinatura do contrato. O Diego Costa certamente custaria mais, porque é um cara super valorizado, um cara que até ontem jogava no Atlético de Madrid, ontem em modo de 16, entenderam, né? E a partir daí, imaginam que o Diego Costa queira um salário de 1,5 milhão, 2, aí é um palpite, tá? Não é uma informação, uma suposição. Imagino que o Diego Costa esteja sonhando com um salário bastante bacana. Ele recebia no Atlético de Madrid cerca de 4,5 milhões, 5 milhões de reais por mês. Sabe que para voltar para o Brasil, ele precisaria reduzir essa pedida, mas provavelmente gostaria de ser o cara mais bem pago do futebol brasileiro. Ter Hulk e Diego Costa no mesmo elenco para o Atlético, ao que parece, ficou pesado. Até por isso as conversas com o Diego Costa esfriaram em relação ao Galo. Dá para descartar que ele vai jogar no futebol brasileiro? Eu não descartaria, até porque várias janelas de transferência, as principais janelas pelo mundo já fecharam. Por exemplo, na Europa. Diego Costa não consegue mais jogar na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Itália, em Portugal, todas já fecharam no último dia 1º, na última segunda-feira. Ele ainda tem algumas alternativas, a Major League Soccer, que a janela está abrindo só agora, a Arábia Saudita, que fecha nesse domingo, tem, por exemplo, a China, que vai fechar só em 26 de fevereiro, mas são mercados alternativos. Então, diante disso, se aparecer uma proposta boa, um projeto legal, a gente ainda pode ter o Diego Costa por aqui, embora não seja uma negociação fácil. Bora falar agora sobre Rafinha, que tem gerado enorme expectativa em torcedores de Palmeiras, de Atlético Mineiro, de Flamengo, entre outros. Existe enorme otimismo entre dirigentes do Flamengo de que o Rafinha vai ser anunciado a qualquer momento. Não imagino que seja nesse domingo, até porque o Rafinha está curtindo dias de férias na Alemanha, mas a partir da semana que vem, quando ele volta ao Brasil, esse negócio pode ser finalizado. Por que eu disse que existe enorme expectativa, enorme otimismo? Conversei com uma pessoa do Flamengo, essa pessoa admitiu que já houve um primeiro contato, esse contato foi feito pelo Marcos Braz e pelo Bruno Spindel, com um representante do Rafinha, com o Lincoln, na última quarta-feira. O Flamengo deixou bem claro nessa conversa que não vai fazer uma proposta superior a 1 ano de contrato,
Disse também que se o Rafinha quiser, vai ganhar a mesma coisa que tinha antes de se mudar para a Grécia, para o Olympiacos. O Rafinha até imaginava um pouquinho mais de cuidado do Flamengo, eventualmente tivesse um jogo de cintura para dar um contrato um pouco maior, mas o Rafinha quer muito voltar a jogar na Gávea, no Flamengo, com os companheiros, com os parceiros. Essa é a vontade dele. O Atlético Mineiro e o Palmeiras. O Atlético já fez proposta, o Palmeiras monitora. Eles até são capazes de pagar mais do que pagava o Flamengo. Eventualmente, podem também oferecer um contrato um pouco mais longo e a palavra final vai ser dada pelo Rafinha. Mas os dirigentes do Flamengo entenderam, a partir dessa primeira conversa com o Lincoln, que mesmo sendo duros, mesmo sendo intransigentes em relação a salário e tempo de contrato, vão conseguir a contratação do Rafinha. Agora é esperar para ver. Só para completar sobre o Flamengo, vale a lembrança de que hoje o Flamengo faz um jogo importantíssimo a partir das 8h30 da noite contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Red Bull é hoje o segundo time que mais pontua no retorno, só atrás do Internacional. Outro dia fez um jogo extremamente complicado pro Colorado, no Rio Grande do Sul. Só não empatou, porque houve muita discussão em relação ao pênalti. Enfim, vocês já sabem dessa história. E pro Flamengo vai ser fundamental vencer o Red Bull Bragantino para ultrapassar o Internacional e colocar pressão no Colorado, que joga só na quarta-feira contra o Sport. Se o Flamengo perder ou empatar com o Red Bull Bragantino, pode ver o Internacional abrir pontos. Hoje a vantagem do Inter é de 2 pontos, eles ainda se enfrentam. Então, para o rubro-negro, o jogo de hoje é fundamental para as pretensões do título. Bora começar a falar sobre as semifinais do Mundial de Clubes. Palmeiras e Tigres do México se enfrentam a partir das 3 da tarde. E a grande preocupação do Palmeiras hoje é com o atacante Gignac, francês de 35 anos de idade, que já disputou a Copa do Mundo de 2010 e está desde 2015 no futebol mexicano. Já teve seu nome especulado várias vezes para clubes brasileiros, mas nenhum clube brasileiro foi capaz de pagar aquilo que o Tigres banca, mais de R$1 milhão por mês desde 2015. Além do salário alto, o Gignac garante muitos gols. E o Globoesporte.com fez um levantamento bem interessante mostrando que desde 2015, quando o Gignac foi contratado pelo Tigres, nenhum jogador em atividade no Brasil conseguiu marcar mais gols do que ele. O Gignac fez no total 146 gols com a camisa do Tigres. Quem mais se aproximou dele nesse período de 2015 para cá no Brasil foi o Gabigol, com 127 gols. Na sequência aparecem Diego Souza e Ricardo Oliveira com 109 gols cada um. Temporada do Gignac também segue bem bacana. Foi dele os 2 gols da vitória contra o San Hyundai nas quartas de final do Mundial, de virado. O San sai na frente e o Gignac marca 2 vezes para colocar o Tigres nas semifinais do Mundial. Só para completar, na atual temporada, o Gignac tem 20 gols em 25 jogos. Palmeirenses, fiquem espertos, o Gignac não costuma desperdiçar chances. Bora falar agora sobre a possibilidade de o Palmeiras fazer ainda mais dinheiro com o Mundial de Clubes. A simples presença na semifinal, confronto contra o Tigres, já vai garantir ao Verdão 2 milhões de euros. Isso porque a FIFA vai bancar ao 4º colocado do Mundial esses 2 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 13 milhões de reais. Então, ainda que perca para o Tigres e perca também a disputa do 3º lugar, o Palmeiras volta para o Brasil com 13 milhões de reais na conta. É óbvio que nenhum palmeirense quer isso. Sonha-se com a final contra o Bayern de Munique e, eventualmente, o título mundial, que acabaria com toda a zoação contra o palmeirense, aquela história do Mundial de 51, enfim, aquela história que você já conhece. Então, eu vou te passar os prêmios a partir do 4º lugar, quanto a FIFA vai pagar para cada um dos colocados. O 3º colocado vai embolsar 2,5 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 16 milhões de reais. Se o Palmeiras passar pelo Tigres nesse domingo e chegar à final provavelmente contra o Bayern de Munique, ele vai ter garantido no mínimo 4 milhões de euros. Esses 4 milhões equivalem a 26 milhões de reais e são um prêmio prometido ao vice-campeão. Mas, se o Palmeiras for à final e bater o seu adversário na grande decisão, todo mundo imagina que seja o Bayern, que enfrenta na semifinal o Al-Ahly do Egito, o Palmeiras vai ter direito a 5 milhões de euros. Que equivalem hoje a 32 milhões de reais. Uma bela grana para um torneio de apenas 2 partidas. E não vai ficar só nisso. O contrato de patrocínio com a Crefisa prevê prêmios para todos os títulos que o Palmeiras disputa. Por exemplo, nessa temporada de 2020, o Palmeiras já pegou 4 milhões de reais com o título do Campeonato Paulista e 12 milhões de reais com o título da Libertadores da América. O Mundial de Clubes prevê um prêmio de 8 milhões de reais. Então, se o Verdão voltar do Catar com o título, são 32 milhões conquistados com a FIFA e mais 8 milhões de reais conquistados com a patrocinadora, 40 milhões de reais.
para um time que acaba de embolsar 82 milhões apenas pelo título da Libertadores, apenas pela vitória na final. Tem também previsto 54 milhões de reais com eventual prêmio de título da Copa do Brasil. Enfim, a possibilidade de o Palmeiras recuperar toda a grana que perdeu com a pandemia do coronavírus foram 180 milhões de reais de receitas desperdiçadas por causa da pandemia. O Verdão está muito próximo, caso conquiste mais esses 2 títulos, de recuperar toda essa grana e ainda ultrapassar esses 180 milhões de reais, o que lhe permitiriam não precisar vender jogadores e mais, sair em busca de reforços. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria passar para vocês nesse domingo. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve esse problema apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Do final do jogo do Palmeiras contra o Tigres, volto aqui com um vídeo para contar sobre o jogo, para contar sobre a participação alviverde, os próximos passos a partir do torneio no Catar e depois à noite, depois da partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino em Bragança, também volto com uma live tradicional, live de domingo, para a gente bater papo, vocês mandarem perguntas, para a gente conversar sobre o Campeonato Brasileiro, sobre reforços, enfim, sobre tudo o que vocês quiserem. Combinado? A gente se vê de tarde e também de noite. Até lá, tchau, tchau.